Louvado seja o nome de Deus por mais um domingo, por mais um culto na presença do Senhor Jesus, né? Estamos aqui todos como o corpo de Cristo para louvar e bendizer o nome de Deus. Vamos orar e depois a gente se assenta e a gente inicia a palavra em nome de Jesus. Deus poderoso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Pai, estamos aqui para receber o pão quentinho do céu, Deus, preparado pelo Senhor há muitos dias já, Pai. O Senhor é bom, ó Deus, e confiamos no teu alimento, confiamos na tua vontade, confiamos na tua palavra, Senhor. E é por isso que estamos aqui, para buscar mais e mais de ti, para vivermos debaixo da tua vontade, para vivermos conforme a tua palavra, para fazermos a tua vontade acontecer em nossas vidas. Por isso eu peço, derrame sobre a tua igreja a tua graça e a tua misericórdia, Deus, que o Senhor me abençoe para transmitir a tua vontade à tua igreja, que o Senhor me abençoe para viver a tua vontade, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja para viver a tua vontade, ó Deus, que o Senhor, Deus, aqueça os nossos corações, alimente a nossa alma e o nosso espírito para passarmos a semana como a mensagem do Senhor nos orientar nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, muito obrigado, Jesus, fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Podem assentar, irmãos. O tema da minha mensagem hoje é mente de discípulo. Falo hoje como se eu tivesse costume de pregar, amém? Não. O tema da mensagem de hoje é mente de discípulo. Eu quero iniciar falando como que essa mensagem surgiu. Essa mensagem, desde quando eu vi meu nome no boletim escalado para pregar aqui hoje, né, nesse dia 30, eu já comecei a pedir a Deus para que Ele pudesse me iluminar para eu poder trazer a vontade dEle para o dia de hoje. E aí, eu estava fazendo devocional no livro de João, e aí eu estava lendo João 6. E aí, não é esse texto, eu não vou usar nada desse texto hoje. E aí Deus me deu o tema da mensagem, mente de discípulo. E passado alguns dias, eu achando que era esse texto, continuei fazendo meu devocional. E aí eu não estava pensando, eu não estava fazendo devocional com a intenção de trazer a mensagem de hoje. Eu estava fazendo o devocional porque eu estava fazendo o devocional. E aí eu estava fazendo o devocional no capítulo 15 de João. E o que ocorreu foi que Deus falou comigo que era nesse capítulo que era para fazer a mensagem dele, que ele ia falar conosco através dessa mensagem. Então, ele me deu o tema um dia, e depois de dias, ele me deu a mensagem completa. E aí, na sexta-feira, né, eu consegui terminar a mensagem assim, num piscar de olhos. Então, eu vejo que é realmente coisa de Deus. Quando a gente dobra os joelhos e pede a Deus, a gente confia que Ele que é o nosso guia, que Ele é o dono da palavra, a gente não precisamos nos preocupar com mais nada. Então, mente de discípulo é o tema da mensagem de hoje. Ser discípulo de Jesus é um privilégio, é ou não é? É um privilégio, glória a Deus. É um privilégio que poucos têm. E a gente vai ver isso em Mateus, capítulo 7, versículo 14. Mateus, capítulo 7, versículo 14. Meu Deus. Gente, eu abri minha Bíblia assim do nada, já abriu, e nem está marcado. Já abriu no Mateus, capítulo 7, versículo 14. Deus trabalha não conforme as nossas expectativas. Deus é maravilhoso. Tive muitas surpresas e muitas bênçãos quando Deus estava falando isso comigo. E outra coisa que eu quero dizer é que não é nenhuma indireta aqui para ninguém. É só o que Deus realmente quer falar com a igreja. E eu creio nisso e Ele falou comigo e eu espero que Ele fale com vocês também. 7,14 diz assim: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Então,
é um privilégio, porque são poucos que encontram, e nós, graças a Deus, encontramos. Essa porta que é estreita e esse caminho que é apertado, Jesus nos deu o privilégio de encontrar. E Mateus 22:14 nos diz o seguinte: 22:14 nos diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, mais uma prova que aí nós somos privilegiados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser discípulo de Jesus é um privilégio, mas também é um grande desafio. Não é fácil ser discípulo de Jesus. Mas por que é um grande desafio? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado, só dá para passar de um por um. Então, aí nesse texto nós já vemos que a salvação ela é individual. E nós vamos ver alguns aspectos dessa salvação, né? desse ter mente de discípulo. Mente de discípulo tem alguns critérios. Para ter a mente de discípulo, existem alguns critérios. Abram suas Bíblias em Lucas 14, 26, 27 e 33, né? Lucas 14, 26 e 27. Nós vamos ver algumas definições do que é ter mente de discípulo. Beleza? Beleza. Amém. Primeiro critério, vamos lá. Amém? Se alguém vem a mim, 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só. Você precisa amar a Jesus Cristo mais do que a todos os que te cercam. Você precisa amar a Jesus mais do que a tudo na sua vida e mais do que a todos. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, você precisa amar a Jesus mais até mesmo do que a sua própria vida. E a gente vê esses exemplos na Bíblia, né? A morte de Pedro, a morte do apóstolo Paulo, a morte dos outros discípulos de Jesus que morreu por causa do nome de Jesus. Então, Jesus continua, olha, se você não me ama mais do que a todas essas pessoas, até mesmo mais do que a sua própria vida, ele adverte aqui, olha, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Então, o primeiro critério aqui é amar a Jesus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Segundo critério, tomar a sua cruz e vir após mim. Versículo 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa tomar a sua cruz e vier após mim? Aqui nessa Bíblia minha, que ela tem umas traduções aqui, diz assim: tomar a sua cruz, seguindo o exemplo de Cristo, consagrar-se absolutamente, não em rebelião contra Roma. Não é você, arrumar confusão no nome de Jesus com as outras pessoas. Até mesmo ele fala, não fique com essas discussões vãs, que não vão acrescentar em nada, Mas na causa do reino, até o martírio, até a morte, pelo nome de Jesus. Vier após mim, em contraste com a vinda de Cristo para a salvação. Trata da vida diária dos discípulos. Então, quando você toma a sua cruz e vai após Jesus, você vive em consagração.
Você tem que viver em santificação. E 33 diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Você precisa renunciar tudo o que tem. Tudo, absolutamente tudo. Eu estava lendo essa parte inteira de Mateus, de Lucas, na verdade, de Lucas 14, do verso 25 ao 33, e aqui está escrito para a gente ponderar, calcular os riscos, calcular as despesas que a gente vai ter. Olha só o que está escrito. 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ele está basicamente dizendo aqui, olha, se você quer ser meu discípulo, para e pensa um pouquinho. O que você vai ter que abrir mão? E ele colocou já os critérios dele. Ele falou assim, você tem que me amar, mas você tem que me amar mais do que ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, a todos que te cercam, e mais do que a sua própria vida. Ele coloca ali os critérios dele. No título aqui da minha Bíblia está escrito as condições para ser seguidor de Jesus. As condições para ser seguidor de Jesus. Então, ele pondera aqui, ó, uma pessoa, ele não vai fazer uma torre, pretendendo construir uma torre, ele não deixa de assentar primeiro com os construtores, os engenheiros, os administradores do dinheiro dele, para calcular as despesas. Ou seja, Jesus está deixando claro aqui que seguir a ele é despesa. Despesa para o quê? Para a tua carne. Despesa para o pessoal, porque Jesus fala morrer para o mundo e viver para Deus. Então, ele fala assim, calcular as despesas e verificar se tem os meios de concluir. Caso você não calcule isso para ser discípulo de Jesus, o que acontece é que você vai ser zombado. Ele continua, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, fez a base, mas não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, se for construir alguma coisa, você precisa saber. Você precisa entregar tudo para que a construção seja finalizada. Se você for lutar com alguém, eu estou usando aqui esses exemplos, você precisa entregar tudo, você precisa correr o risco. Só despesa, mas vale a pena? Vale a pena porque a eternidade está logo ali. Então, para ser discípulo de Jesus, o primeiro critério é amar a Jesus acima de qualquer pessoa. O segundo critério é tomar a sua cruz e ir após ele, se consagrando para ele, vivendo para o reino, né? E renunciar a tudo que tem, Ele dá a oportunidade da gente calcular, né? É o viver o novo eu com Cristo. Renunciar é viver o novo eu com Cristo. Ele falou que ele nos deu vestes novas. Né, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Está escrito lá, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, é você pegar o seu novo eu que Cristo te deu. Mas ser discípulo não é só isso. Amém, irmãos? Amém. Ser discípulo
é gerar resultados. Gerar resultados. E não é fácil gerar resultado. Lembra, no início, a porta é estreita e o caminho é apertado. Gerar resultado num caminho apertado, numa porta estreita, não é fácil, né? É necessário amar Jesus acima de tudo, é necessário renunciar, é necessário gerar frutos para ser discípulo. E aí nós vamos à passagem que Deus me deu. Foi João 15, a videira e os ramos. Que eu já vi várias mensagens a respeito desse capítulo de João, mas eu vejo que a palavra de Deus se cumpre até nas mensagens, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, a gente consegue tirar várias lições todos os dias de um único capítulo, de um único versículo. E isso é o maravilhoso de Deus. A palavra dele se renova a cada manhã. João 15, no versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Eu pesquisei, né, alguns aspectos sobre essa questão de cuidar de plantas, porque eu não entendo nada de plantas. Então, eu pesquisei sobre. Versículo 2 diz assim: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Pode deixar o texto aí, tá? Versículo 1, vamos lá. Eu pesquisei que um especialista, ele disse assim: a estrutura de uma planta funciona de forma harmônica e sincronizada. Os nutrientes são distribuídos de forma igualitária e o crescimento ocorre de acordo com os fatores externos, como a posição dos galhos e a direção através da qual a luz atinge a planta. Então, você percebe aí que o crescimento ocorre de acordo com os fatores externos, mas a videira, ela distribui nutrientes de forma igual. E isso que é o incrível. Eu sou a videira verdadeira. Jesus distribui nutrientes de forma igual para todo mundo. Aqui, ó, nosso nutriente. A palavra de Deus é o nosso nutriente. E ele distribui isso de forma igual. E o crescimento ocorre de acordo com os fatores externos, conforme o que vem de fora para dentro. Segundo versículo diz assim: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Olha só que incrível isso. A presença de galhos doentes também interfere no crescimento da planta. Além de poder vir a comprometer os demais galhos da planta, além de poder vir a comprometer os demais galhos da planta. Então, Deus corta porque ou o galho está doente e impede o crescimento bonito da planta, então ele vai lá e corta. Ou ele está comprometendo os outros galhos, ele está contaminando os outros galhos, então ele vai lá e corta. Então não estranhe se Deus tirar pessoas de perto de você, porque às vezes ele quer cuidar de você, sabe que aquele galho lá foi chamado, mas não escolhido, como dissemos no começo. Mas tem mais. Podar uma planta nem sempre está relacionado às intenções negativas ou com a necessidade de reprimir o crescimento de seus galhos. Na maioria das vezes, a poda é realizada como forma de prevenção de doenças e potencialização do uso dos nutrientes retirados no solo. Às vezes, né, quer tirar ali para nutrir mais ali os outros galhos, garantindo frutos saudáveis e muito mais saborosos. E Deus quer fazer isso com a gente. É por isso que no versículo 2 continua assim, parte B. Continua assim, ó. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda.
Contudo, quando a planta não é podada regularmente, a distribuição de nutrientes começa a ser prejudicada. Então, ele vai lá e poda para que a gente possa receber mais nutrientes do Espírito Santo. Ele vai lá e poda para que a gente possa ser ainda mais nutrido pela vontade dele. Uma pessoa que tem a mente de um discípulo de Jesus precisa produzir frutos. Caso contrário, o pai corta esse ramo. E ele é bem enfático em dizer depois que ele não só corta, como ele também lança no fogo. A palavra de Deus ela é muito clara, né? Depois eu gostaria mais de aprender sobre esse tema, mas é muito forte e muito clara, né? Mas é a realidade. E o que são os frutos que Deus quer que a gente produza? O que são os frutos? Será que é só as pessoas que a gente prega para trazer para a igreja? Não? Não, não é. O fruto é a sua vida com Deus no geral. O fruto, né, esse fruto que a gente precisa gerar é tudo que está ligado a Deus. É o devocional, é o pregar o evangelho, sim, é o demonstrar sua fé através das obras, como diz em Tiago, é transformar as suas atitudes através da palavra de Deus, seu modo de agir, seu modo de pensar. Você é uma nova criatura, ele te colocou vestes novas. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então, o fruto, às vezes, você não está evangelizando aqui, mas você está fazendo devocional aqui. E, às vezes, você fazendo devocional aqui vai levar à evangelização daqui. Então, com Deus ali é tudo ligado. Uma coisa leva a outra. Sua renúncia também é seu fruto. E amar a Jesus sobre todas as coisas também é seu fruto. Versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então, você só pode dar fruto se permanecer em Jesus. Você só pode gerar frutos, você só pode viver esses frutos, se você permanecer em Jesus. Caso contrário, se você estiver longe de Jesus, não tem nada que ele faça. Não tem nada que ele faça para você gerar frutos. Você só gera frutos se você estiver nele. E você também não pode fazer nada. Porque você só gera frutos se você estiver nele. E ele só te dá condições de gerar frutos se você estiver nele. Versículos 5 e 6 diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, se você não está gerando frutos, pelo menos um frutinho desses que eu falei, ou outros mais exemplos que a Bíblia dá, provavelmente é porque você não está na direção certa, você não está enraizado em Cristo, você não está sendo o ramo que Cristo deseja. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Nós precisamos dar frutos. Mas será que a gente vai conseguir gerar todos os frutos? Não, um pé de laranja só gera um pé de laranja, só gera fruta laranja. Um pé de limão só gera o limão. E não tem como dar, né? Mas um ramo gera várias laranjas, né? Um ramo gera vários limões. Então, nós precisamos estar perto de Cristo. Se você não está gerando fruto, provavelmente você está longe de Jesus. Mas aqui não é o caso, mas vamos pregar assim mesmo, amém, irmãos? E ele é repetitivo em dizer, né? Lá em cima ele falou que ele corta o ramo que não der fruto, ele corta. E aqui embaixo ele fala, não só corta como ele lança no fogo. E Deus, ele quer que você viva a fundo a palavra dele. Para você gerar esse fruto, você precisa viver a fundo a palavra de Deus.
Ser discípulo de Jesus tem deveres, como a gente viu aqui. Deveres de amar a Jesus acima de tudo, de renunciar, né, tudo por causa de Jesus, de tomar a sua cruz e segui-lo. Tem deveres, mas também temos bônus, recompensas, além da principal, que é a eternidade. Né? Nós temos bênçãos sobre bênçãos quando nós ficamos e permanecemos em Jesus, que é a videira. Versículo 7 diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós permanecemos em Jesus, nós podemos pedir o que quiser, que será feito. Obviamente, segundo a vontade de Deus, né? A palavra de Deus diz assim, que o que a gente ligar na terra será ligado no céu, o que a gente desligar na terra será ligado no céu. Mas também tem a soberania de Deus. E se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer, porque acha que talvez não é o momento, talvez você não está pronto para receber o pedido que você fez. Temos aí os dois lados, mas Ele dá a certeza de que o que a gente pedir, se a gente permanecer em Jesus, lhe será feito. Pedir no nome de Jesus. Nisto é glorificado o meu Pai. Então, vemos aqui que quando geramos frutos, Deus é glorificado. Quando geramos frutos, Deus é louvado. O nome de Deus é levado mais adiante. O nome de Deus é exaltado. E esse é o ponto. De gerar frutos, de viver a renúncia, de viver de forma que agrade a Deus, amando a Jesus sobre todas as coisas, é glorificar a Deus. O ponto principal é glorificar a Deus sempre, porque nós fomos criados para a adoração a Deus. E eu gosto que na minha versão diz assim, olha, na versão da minha outra Bíblia, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Na outra versão, ele diz assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são discípulos de verdade. E eu gosto disso, porque quando a gente gera fruto, nós nos tornamos discípulos de verdade, né? Nós tornamos aquilo que Jesus quer que a gente torne. Obviamente, eu estou pregando uma coisa aqui para a igreja e para mim também, né? Eu não vivo isso 100%, longe de viver isso. Mas, se Deus me deu essa oportunidade hoje para trazer a palavra que Ele queria, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. No versículo 16, pulamos aí vários versículos agora, nós vemos aqui, olha: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Aquele lá no começo, lembra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E não vamos confundir aqui, porque aquele outro texto que eu disse lá em cima, que eu falei assim, que a palavra, eu não, né? A palavra de Deus falou assim, sobre calcular as despesas. Deus, Ele dá a oportunidade da gente calcular. Mas a gente já tinha sido escolhido. Mas Ele não tira o nosso livre-arbítrio para calcular o que a gente pode perder em relação às coisas da terra, né? Em relação às coisas da terra, perder ao seguir Jesus e ao ser discípulos de Jesus. Então, lá ele fala que a gente tem que calcular os danos materiais e físicos aqui. Mas Ele já tinha escolhido a gente. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome,
Ele lhes conceda. Aqui está de novo Jesus confirmando que se a gente permanecer em Cristo, se a gente permanecer na videira, se a gente permanecer buscando viver conforme a vontade dEle, tudo que a gente pedir para o Pai, em nome de Jesus, nos será concedido. E, para finalizar, vamos só relembrar aqui, né, os 3 critérios principais para sermos discípulos de Jesus, para termos mente de discípulo, né? A mente de discípulo, na mente de um discípulo precisa ter isso. Primeiro, amar a Ele sobre todas as coisas. Amém? Vamos repetir comigo? Amar a Ele. Renunciar e dar frutos. Renunciar e gerar... Não, já foi. E dar frutos. Amém. Então, é amar a Ele sobre todas as coisas, renunciar e dar frutos. Só assim nós demonstramos que somos discípulos de verdade. Como disse naquela outra versão minha que eu gosto muito, discípulo de verdade. Tem discípulos falsos? Tem, são muito chamados. Poucos escolhidos. Tem, existe, que vive só de aparência. Mas nós queremos, de dentro para fora, de dentro para fora. Queremos viver de acordo com a vontade de Deus. E só vivemos quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar isso em nós. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agora a oração, presbítero.